Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o pastor Biratã e este é o programa Verdade do Evangelho, um momento devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, Santa Catarina. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, envie o vídeo para um parente seu e dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje eu quero falar com você sobre o texto de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. É um texto conhecido porque fala sobre Zaqueu o publicano. Eu tenho a plena certeza que você já ouviu sobre esse texto, sobre essa história. E eu passo a fazer a leitura que diz assim: Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre a questão da conversão de Zaqueu. Esse homem, como diz o texto, pequena estatura, viu que algo diferente estava acontecendo na cidade de Jericó. Quando ele viu uma multidão e ele queria saber o que estava acontecendo, mas por causa da estatura dele, ele resolveu então subir numa árvore para poder ter uma visão melhor, ver o que estava acontecendo, saber quem era aquele homem. E ali, então, ele teve todo um olhar e viu que era a pessoa de Jesus. Nós entendemos pelo texto o seguinte: o Zaqueu, ele tomou uma decisão e essa decisão o levou a ter um contato real com Jesus, porque enquanto ele sobe na árvore, ele tinha uma visão parcial, de cima. E depois, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, a visão dele foi completamente diferente. Os olhos se abriram, os horizontes se abriram. Ele passou a entender quem era a pessoa de Deus. Zaqueu foi um maioral, de acordo com o texto que nós lemos, mas era um pequeno em estatura. Cada pessoa é pequena em algum aspecto, talvez pequeno na paciência, na simpatia, no bom senso, na caridade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Zaqueu, ele entendeu que o seu tamanho não seria um obstáculo para ter um contato com a pessoa de Jesus. Por isso ele toma a decisão. Mesmo se alguém falasse: o que esse homem, esse coletor de impostos, homem rico, conhecido,
está fazendo em cima de uma árvore. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam falar. Ele queria saber. E assim, quando Jesus passa pela nossa vida, nós ficamos interessados. Nós queremos saber quem é ele. Zaqueu se utilizou de uma árvore que permitiu ver a pessoa de Jesus. Por causa da deficiência que ele tinha, ele então toma uma decisão. Nós também temos que tomar nossas decisões. Muitas vezes nós estamos distantes de Deus e há uma necessidade de nós olharmos para Jesus, subir na árvore do arrependimento, na árvore da oração, na árvore da resolução, na árvore da persistência. Às vezes, nós deixamos as coisas acontecerem e não nos interessamos por elas. As coisas de Deus vêm e nós deixamos passar batidos. É preciso olhar para a pessoa de Jesus. É preciso se utilizar daquilo que você tem. O interesse de conhecer quem é Jesus. Outra questão que nós podemos perceber aqui é que o Zaqueu ele tirou vantagem da sua deficiência. Zaqueu representa um homem que vence os obstáculos. É comum pessoas abandonarem a luta por ficarem desesperadas, achando que não vai dar nada certo. Não, meu amado, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, as possibilidades, as lutas, sim, são grandes, mas elas podem ser vencidas. O que realmente levou Zaqueu a vencer, a conhecer a Deus, foi olhar para a sua situação e reconhecer que não tinha condição de ver quem era aquele homem. Ele tomou uma posição. É necessário que tomemos também uma posição de busca de Jesus, porque Ele quer dar resultado aos nossos problemas, a tudo aquilo que nos impede de levarmos uma vida com Ele. É Ele que nos livra das angústias, de tudo aquilo que tem perturbado a nossa vida. Algumas pessoas preferem ficar embaixo. Algumas pessoas preferem ver passar Jesus sem sequer tomar uma posição de tentar ter um encontro com Ele. O que levou Jesus a ser tão amado pelas pessoas? É pelo fato de que Ele tinha uma compaixão muito grande. Jesus era um homem que olhava para as pessoas e via em cada uma delas que algo precisava ser mudado. As pessoas que procuraram Jesus e colocaram os seus problemas, as suas enfermidades, as suas lutas, todos eles foram atendidos. Quando Jesus passa e disse o seguinte para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu vou tomar um café na sua casa, vou tomar uma refeição. Zaqueu desce depressa, como diz o texto, ele corre. Não sabemos se ele mandou alguém para o supermercado para comprar algo diferente, não sabemos qual foi a refeição. O que nós sabemos que da conversa que ele teve com Jesus, diz a narrativa do texto que houve conversão naquela casa. Quando você olha o Novo Testamento, você vai perceber que um cobrador de impostos não era bem visto nem bem quisto no meio dos judeus. Muitos judeus trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Então esses homens eram vistos como os piores, aqueles que jamais poderiam conhecer a Deus.
E o que Jesus mostra nesse texto é que todos podem ser alcançados pela misericórdia de Jesus. Algumas pessoas acham que a salvação só virá no final da vida. Não. O texto nos deixa bem claro que Zaqueu teve a certeza da salvação, porque o texto nos diz: houve salvação naquela casa. Reconhecemos que as pessoas que buscam a Jesus com um coração aberto, Zaqueu foi um homem do coração aberto porque Jesus se ofereceu para ir à casa dele. Não foi Zaqueu que convidou. Isso mostra que Jesus é aquele que bate a porta. É o que diz o texto do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus dá valor à alma. Jesus olha com os olhos de compaixão, sendo um rico, sendo um pobre, sendo um intelectual ou uma pessoa simples. Não há distinção no reino de Deus, porque realmente Jesus é aquele que restaura as vidas. E uma outra questão que nós podemos olhar aqui no texto é o fato de esse Zaqueu ser o melhor obreiro. Por que o melhor obreiro? Porque quando existe arrependimento na vida de Zaqueu, ele fala assim: Jesus, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Eu vou devolver. Ele fala assim: olha, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Não havia necessidade dele distribuir o dinheiro dele com os pobres. A metade dos bens dele aos pobres. Mas ele faz. Jesus não pediu que ele desse e distribuísse parte da riqueza dele às pessoas. Mas ele fez. Ele fez porque ele era um homem rico. E ele sabia que tinha muita gente pobre, necessitando e passando fome até. E o texto não para por aí, ele fala assim: olha, e se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lei dizia isso. Se alguém roubasse, a pessoa deveria então restituir 4 vezes mais o valor roubado. Você percebe, querido, que quando Deus trabalha no coração da pessoa, a vida muda. Eu quero encerrar esse texto conhecido dizendo o seguinte: você tem a certeza da sua salvação? Ou você está esperando o final da vida? Se você estiver esperando o final da vida, cuidado. Você pode não ter tempo necessário, tempo suficiente para fazer isso. Outra questão: não perca as oportunidades. Quando Jesus bater a sua porta, abra o seu coração. Deixa Jesus entrar, porque Ele tem muito para fazer na sua vida. A riqueza aqui na terra, e isso o Zaqueu entendeu, seria algo passageiro. A verdadeira riqueza está no céu. A nossa herança está no céu. O tempo que nós passarmos aqui na face da terra, mesmo tendo do bom e do melhor, tudo isso vai acabar. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É necessário pensarmos no futuro. E Jesus é o futuro. E Zaqueu não perdeu tempo. Ele se arrependeu e buscou a Jesus e recebeu Jesus em sua casa. Eu quero orar com você. Pai querido, abençoa
a pessoa que está nos assistindo nesse instante, se ela ainda não te aceitou como Salvador, que faça. Que ela possa aproveitar a oportunidade que está tendo nesse momento. Pai querido, muitas vezes nós somos pequenos na paciência, somos pequenos no bom humor, somos pequenos, ó Deus, em estender a mão às pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma visão igual a de Zaqueu, que recebeu Jesus e demonstrou que houve salvação quando ele resolve ajudar as pessoas. Nós entendemos que evangelho é prática, e quando Zaqueu se converteu, ele já começou demonstrando que tinha mudado de vida. Que nós também tenhamos em mente o desejo de ser mais pacientes, mais amorosos, que possamos, ó Deus, estender as mãos àqueles que necessitam. Nós queremos andar contigo, ó Deus, por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude em todas as coisas. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe. Um forte abraço.